Jesus, Filho de Deus, deixou sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Quero que você dê uma salva de palmas. Aquele que venceu, aquele que é o Filho de Deus, o único digno, aquele que deixou a sua glória e veio habitar entre nós, aquele que deixou a sua majestade, a sua divindade, veio habitar entre nós como carne. Santo, santo é o Senhor, digno de toda a honra. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que na boca dele não foi encontrado nenhum engano, nenhuma culpa. Não havia nenhum pecado, mas ele foi pregado naquela cruz, sem culpa, sem ter pecado. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço por mim, por você. Amém? Pode sentar no seu lugar. Nós colocamos essa cruz aqui para nos lembrar, nos remeter ao poder da cruz. Mas não ao poder dessa madeira, não ao poder desse símbolo, mas o poder da morte de Jesus na cruz, por mim e por você. Esse é o poder da cruz, o poder da revelação. Quando nós temos a revelação do imenso amor de Deus por nós, que foi demonstrado naquela cruz, com Jesus morto, moído por mim e por você. Hoje, domingo de Páscoa, todos nós celebramos a Páscoa em família, né? Muitos não têm a oportunidade disso, mas a Páscoa ela já era celebrada antes mesmo de Jesus. Lá em Êxodo 12, você vai ver a história que conta por que Deus pediu para o povo de Israel celebrar a Páscoa. Em sinal da libertação do povo do Egito. O Egito significava o mundo, o Egito significava o pecado. E o Senhor pediu para que fosse celebrado, era uma comemoração para o povo de Israel, era uma ordenança. Bem lá no Novo Testamento, lá em Êxodo 12, fala isso. E era comemorado a Páscoa, então, com o sacrifício de um cordeiro. E comia-se pão sem fermento. E lá em Êxodo 12 explica como que era o ritual, como que era essa ordenança que o Senhor tinha dado ao povo. Porque um anjo viria de morte ali sobre aquelas casas, e por causa do sangue do cordeiro que foi sacrificado e passado nas portas, então as famílias seriam libertas. E essa era a Páscoa, que era comemorada desde lá do Novo Testamento, lá já muito antes de Cristo já era comemorada. Mas essa Páscoa aponta para Jesus, que também Jesus veio ao mundo, se entregou por nós justamente nessa época da Páscoa. Nessa época cheia de símbolos, cheia de detalhes que o Senhor tinha pedido do pão, do cordeiro, do sangue. E vem Jesus, que é o pão vivo, que desceu do céu. E vem Jesus, que é o próprio Cordeiro Santo, que foi morto e derramou o seu sangue por mim e por você. Tudo aponta para o sacrifício da cruz. E aí nós vemos que nesse domingo, então, nós celebramos o quê? A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo, ela não é um fato histórico. Um fato histórico aconteceu. Não, ela é a prova da nossa salvação.
Ela é a prova da nossa fé, da nossa salvação, a ressurreição de Cristo. Lá em João 1:29 fala assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29 fala: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, os teus filhos que estão ali no Ministério Geração, Soloé Kids, estão aprendendo justamente sobre isso. Amém? Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que eles estão aprendendo ali? Esse domingo é a 4ª semana já, que eles estão aprendendo que Jesus veio para cumprir a promessa de Deus. Eles estão aprendendo a importância de cumprir uma promessa, de fazer uma promessa e cumprir, e que Deus é um Deus que cumpre promessas. E Jesus, a vinda de Jesus, foi o cumprimento dessa promessa sobre nossas vidas. A promessa do quê? Da nossa salvação, da nossa libertação, da nossa vida eterna. Eles estão ali. O mundo comemora a Páscoa como um fato histórico, mas nós sabemos que esta é a data mais importante do nosso calendário, mais importante porque ela fala do sacrifício de Jesus, ela nos lembra do amor, do imenso amor de Deus na cruz por nós. Queridos, nós precisamos ter essa revelação desse imenso amor de Deus por nós, que foi revelada, e a maior prova de amor de Deus por nossas vidas foi entregar o seu único filho em morte naquela cruz. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que a cruz revela o amor que nos restaura. A cruz revela o amor que nos restaura. Não é um simples amor de Deus, não é um qualquer amor de Deus, mas é um amor que restaura a minha e a sua vida. Um amor que restaura o nosso físico, as nossas doenças físicas, mas também restaura a nossa alma, restaura o nosso íntimo, o nosso interior. Esse é o poder da cruz. E queridos, a Bíblia toda nos relata o imenso amor de Deus por nós. A Bíblia toda. Deus nos amando, Deus nunca se ausentando, Deus sempre amando, sempre ansiando novamente pelo jardim. Qual que foi o plano de Deus lá no começo, lá em Gênesis, lá? O jardim era um lugar de comunhão. E nós vimos nesse primeiro trimestre sobre comunhão com Deus. E é só para esse primeiro trimestre a comunhão com Deus? Não, é para a nossa vida toda, é a base para a nossa fé cristã, é a comunhão com Deus. E lá o Senhor, a Bíblia sempre declarando e relatando a vontade do Senhor de se relacionar conosco, de nós estarmos de volta nesse jardim, nesse lugar de comunhão com Ele. A Bíblia toda relata o plano de Deus para nos resgatar, por causa do seu amor. E eu vou falar rapidamente de alguns que você deve conhecer. Deus diz a Abraão: diga ao povo que o amo. Deus disse: Moisés, liberta o meu povo e diga que o amo. Mas também Deus disse: Josué, você guiará os escolhidos e diga ao povo que o amo. Davi, você reinará sobre o povo. Mas não se esqueça, Davi, diga ao povo que o amo. Deus disse: Jeremias, você suportará os laços da escravidão. Mas lembre-se, meus filhos, Jeremias, lembre, meus filhos, que eu os amo. E a Bíblia toda nos relata o amor de Deus por nós, o imenso amor, Deus provando o amor dele por nós. Até que o trono ficou vazio. Até que o trono ficou vazio e Deus se fez carne e habitou no meio de nós, enviou o seu Filho amado, Jesus, o seu único Filho, para mostrar esse imenso amor de Deus por nós. Esse imenso amor que é o único que pode nos restaurar. O poder da cruz pode nos restaurar. Restaurar dores físicas e restaurar dores da alma. E eu pergunto para você, igreja, hoje,
O que precisa ser restaurado na sua vida? Quais áreas precisam ser restauradas na sua vida? Quais áreas físicas precisam ser restauradas na sua vida? Quais áreas emocionais precisam ser restauradas na sua vida? O poder da cruz restaura esse imenso amor, restaura. E queridos, versículo em 1 Pedro 2, do 21, fala assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, no nosso lugar, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Pode passar lá. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, pois por suas feridas vocês foram curados. Por suas feridas vocês foram curados. Amém? Pois vocês eram. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele nos curou. Glória a Deus. Queridos, olha como vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém? Ele nos cura, Ele cura o nosso físico, mas Ele cura a nossa alma. Ele é o pastor da nossa alma. E esse versículo, esse texto falou tanto ao meu coração, porque por suas feridas nós fomos sarados, nós fomos curados, nós temos acesso à cura física e à cura da alma. Ele é o pastor da nossa alma. E o que é a nossa alma? O que é a nossa alma? É o lugar onde se instalam as dores, as feridas, as fortalezas, coisas difíceis que a gente tem que vencer, estão lá na nossa alma. Estão lá na nossa alma, mas nós temos um pastor da nossa alma. Nós temos um pastor que pastoreia a nossa alma, que cuida da nossa alma. Amém, queridos? Amém? Esse é o poder de cura, de restauração que está à tua disposição, está à minha disposição. A cura da nossa alma. Quantas dores nós temos na alma. Quantas histórias, pela sua idade, quantas feridas que ficaram instaladas, não só na sua mente, mas na sua alma. E quando você vive certas situações, aquilo vem à tona, porque está ali dentro da sua alma. E o Senhor fala que Ele é o pastor da nossa alma. Nós temos a cura à nossa disposição. Nós temos a cura à nossa disposição. E, queridos, falando ainda de alma, o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus, mas apenas amar a Deus? O que o Senhor fala? Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E para a gente amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, isso só é possível porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Porque se Ele não tivesse nos amado primeiro, nós não conseguiríamos amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E, então a nossa alma precisa ser curada. Nós precisamos vencer traumas, nós precisamos vencer dores. E se passamos por elas, é porque o Senhor quer nos curar. É porque o Senhor quer nos restaurar. Queridos, não há dor tão grande que o Senhor não possa curar. Não há dor tão grande, ferida tão grande na sua alma, que o grande pastor da sua alma possa curar, que é o nosso Senhor. E lá em Romanos 8,5 que fala, mas Deus demonstra o seu amor por nós, sendo que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Amém?
E eu pergunto para você agora, você tem experimentado da revelação do amor de Deus? Você tem experimentado dessa revelação do amor de Deus? Nós precisamos conhecer esse amor, conhecer a extensão desse amor, conhecer quão profundo é esse amor de Deus, que nos restaura, que nos cura, que nos liberta. Está à sua disposição, igreja, está à nossa disposição esse amor que cura a nossa alma. O Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas fortalezas, as nossas dificuldades. Ele sonda, Ele conhece, mas Ele também cura. Ele se importa, Ele vê, mas Ele fala, eu quero curar, eu quero restaurar. Ele não fica indiferente. Ele não fica indiferente à nossa situação. Por mais que existam coisas que você não tenha coragem de falar para ninguém, o Senhor conhece. E o Senhor só está esperando, vem filho. Vem filho que eu quero te curar. Vem que eu quero ser o pastor da sua alma. Eu quero cuidar de você. E quando falo pastor, é o sentido literal que cuida da ovelha, que tosqueia a ovelha. Que às vezes quebra a patinha da ovelha lá e carrega no colo a ovelha também. Para curar e ensinar. O poder da cruz restaura. A revelação do poder da cruz, a revelação do amor de Deus por nós, restaura a nossa alma. Queridos, nós não podemos viver uma vida de conhecer pouco o Senhor. Nós precisamos conhecer e mais e mais e mais. Quando o pastor Rudy falou, você prega domingo e é sobre a ressurreição, eu falei, uau, que legal. A ressurreição é um tema muito bom de falar. Mas, Senhor, que responsabilidade. Porque eu preciso conhecer profundo, cada dia mais, o poder da cruz, a revelação do teu amor. Senhor, me ensina. Senhor, me mostra. E, queridos, isso é para todos nós. Nós não podemos nos contentar em só vir no culto aos domingos, em só ir na célula, mas nós precisamos conhecer o profundo amor de Deus por nós. Nós não podemos nos conformar com uma vida doente, com uma vida cheia de mazelas, carregando pesos, se existe para nós cura e restauração. E existindo isso, por que nós não vamos lá ter esse livre acesso? O poder da cruz nos restaura. E não somente nos restaura. Lá em 1 Coríntios 15, do 54 ao 58, fala assim: então, se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída pela vitória. E, queridos, falar isso aqui, e ter uma irmã aqui sentada nesse primeiro banco aqui hoje, e ela é prova de que a morte foi destruída pela vitória. Amém? Amém? Ela é prova disso. Cada vez... A vida dessa irmã nos prova também. É uma prova viva que nós vivemos aqui como igreja, clamando pela vida dela, que o Senhor venceu a morte, que o Senhor venceu a morte para nos darmos vida e vida em abundância. E o segundo ponto é o poder da cruz para nos dar vida. E lá em Coríntios fala, onde está a morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou, onde está a morte, a sua vitória? Onde está? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado a lei, mas graças a Deus que Ele nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes para que nada os abale. Sejam dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Sejam dedicados para que nada os abale. Nada, Senhor, nada abala a minha fé. Meus olhos estão fixos em Ti, Senhor. Amém? O poder da cruz para nos dar
vida. Tem muitos versículos aqui, porque a Bíblia está cheia de versículos falando do poder da cruz, que Jesus veio, Ele é o pão da vida, Ele é a vida, Ele nos deu vida. E lá em João 6, do 47 ao 51, fala: asseguro-lhes que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram no maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra, mas para quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este é o pão e é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Por que Jesus declara isso? Eu sou o pão da vida. Porque Ele morreu justamente na época da Páscoa e tinha-se o costume de comer lá pão sem fermento, tinha todos os costumes ali que está lá descrito em Êxodo 12, mas Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos declarando: Senhor, nós comemos esse pão, mas nós sabemos que Tu és o pão vivo que desceu do céu para me dar vida, e vida para me tirar da morte. Quando houve a queda de Adão e Eva no paraíso, o diabo achou que tinha vencido tudo. Ele achou que tinha vencido Deus, que tinha vencido a humanidade. E aí a morte e a destruição começaram a se instalar sobre a terra. Porém, quando nós cremos em Jesus e no poder da ressurreição, a morte é vencida pela vida. O roubo se torna restituição. A destruição, aonde tinha destruição, há lugar para sonhos. Aonde tinha morte, há vida. Aonde tinha enfermidade, há cura. Aonde tinha destruição, há milagres, há restauração, há tudo feito novo e de novo, por causa da ressurreição, por causa da ressurreição. Em João 10:10, que é o versículo lá, que a gente fala assim, é o versículo da professora lá, né? João 10:10, João tirou 10. O que é? O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 10:10 fala isso. Vida, vida em abundância. Deus tem sonhos para você e para sua casa. Deus tem sonhos para você e para sua família. Deus tem vida e vida em abundância para você e para sua família. O irmão Aguinaldo hoje na hora do dízimo falou que em tempos de crise nossos celeiros estariam fartos, que nós iríamos colher, mas nós precisamos semear. Mas existe essa promessa de vida e vida em abundância para mim e para a sua vida. Quando você crê, Ele te restaura, Ele te dá vida. E queridos, não só uma vida aqui, uma vida passageira. O Senhor nos promete que aqui nessa terra nós teremos o melhor, nós comeremos o melhor dessa terra, que nós viveremos bem, sim, como o irmão falou ali, mesmo diante da crise. O Senhor nos promete vida. Mas será que era só esse o plano da salvação? Uma vida aqui, terrena, que depois da morte acaba? Será que é uma vida passageira que o Senhor promete para nós? O Senhor sempre tem mais. E Ele nos dá vida, mas Ele também nos dá a vida eterna. A vida eterna. E essa é a certeza de que nós não lutamos por uma coroa que é corruptível, que se despedaça. Nós temos ali, representando ali uma coroa de espinhos que foi usado em Jesus. Nós não lutamos por uma coroa que acaba, mas nós lutamos por uma coroa que é eterna, por vida eterna, por estar com o nosso Senhor pela eternidade. E às vezes nós não queremos pensar nisso. Não quero pensar nisso. Mas a nossa vida aqui hoje aponta para o nosso amanhã, aponta para onde nós iremos passar a nossa eternidade. As nossas atitudes aqui hoje apontam, as nossas escolhas aqui hoje apontam qual vai ser a nossa eternidade, onde nós estaremos na eternidade. O poder da cruz nos dá a vida eterna, nos dá vida, vida em abundância
e nos dá a vida eterna, nos dá a salvação, nos dá a certeza de que nosso trabalho aqui não é em vão, de que as nossas lutas, as nossas dores aqui não é em vão, mas de que nós teremos a vida eterna junto com o nosso Senhor. Amém? Que tipo de vida você busca? Que tipo de vida você tem buscado para você e para a sua família? Uma vida passageira? Uma vida de prazeres passageiros pensando só no hoje? Aonde você tem firmado a sua casa? Na rocha, que é Cristo, ou na areia, no mundo, na destruição? Quais são os valores que você tem passado para os seus filhos, para a sua família, para o teu esposo, para a tua esposa? Quais são os valores dentro de casa? Valores passageiros ou valores eternos? Aonde você tem investido o seu tempo? Em coisas da terra ou em coisas do céu, do alto? Queridos, os filhos de vocês estão ali no Geração, no Siloé Kids, aprendendo a palavra do Senhor, recebendo sementes, recebendo palavra para uma vida toda. Eles serão ganhos, eles já estão ganhos. E eles terão uma adolescência, uma juventude, um casamento, uma família muito mais sólida do que quando vocês chegaram aqui. Amém? Eles terão, porque planos eternos estão sendo plantados, estão sendo traçados ali naquele lugar. Nós não pensamos só no hoje, no entretenimento só do hoje, em só ficar ali passando o tempo até a hora do culto acabar para as crianças não fazerem barulho no nosso meio. Mas eles estão ali recebendo palavras e eles estão sendo preparados como flechas na mão do Senhor. Porque o Senhor quer usar a vida deles não só no amanhã, mas hoje, lá na escola, onde eles estão, em casa, com você, pai, com você, os irmãos, os familiares. O Senhor está preparando uma geração ali. Ore por essa geração. Declare vida, declare poder para essa geração. Porque eles irão mais longe do que nós. Eles irão mais longe do que nós. Porque sementes estão sendo plantadas ali. O solo está sendo preparado ali. Amém? O poder da cruz te dá a vida eterna. E não uma vida passageira, não uma vida do hoje. Jesus venceu na cruz para nos dar a vida eterna. A nossa vida hoje aponta para amanhã. Aponta para onde nós passaremos a eternidade. E às vezes a gente fica tentando, não quero pensar nisso. Vou escolher o que eu quero escolher hoje e depois eu penso nisso. Nossa vida hoje, nossas escolhas hoje apontam para a nossa eternidade. Nós temos a vida eterna, nós temos. Ela está acessível para nós. Você crê no pão da vida? Você crê no pão da vida? Então desfrute da vida eterna. Podemos ter essa certeza que, como diz lá em Filipenses 1:6, fala: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Vai completá-la. Até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra na sua vida, vai completá-la. Amém? Há coisas em nós que precisam ser completas ainda. Que precisam ser vencidas. Porque nós escolhemos Cristo, nós tomamos uma decisão por Jesus. Por seguir o seu amor, a sua verdade. Mas a obra precisa ser completa, mas aquele que começou a boa obra na sua vida vai completar. A salvação de toda a sua família virá. A salvação de todo o teu lar virá. A salvação dos teus filhos virá. Amém, queridos? Declara, fala amém, eu recebo. O Senhor quer te dar vida, mas Ele quer também para aqueles que você ama. Para os teus queridos, e eles serão alcançados pela vida eterna. João 11, do 25 ao 26, fala assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E volta um pouquinho lá o versículo, Marcos. Esse você crê nisso, não fui eu que coloquei ali. É a Bíblia que está perguntando. Você crê nisso? Que aquele que crê
no Senhor, que Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, e viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É a palavra do Senhor perguntando para nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? O poder da cruz, último ponto dessa noite. O poder da cruz nos traz esperança. O poder da cruz nos restaura, que foi o primeiro que nós falamos. É o amor, a revelação do amor que nos restaura. O poder da cruz nos dá vida, mas não só uma vida passageira. O terceiro ponto, vida eterna. E o poder da cruz nos traz esperança para um amanhã. Antes de começar o culto, conversei com o pastor Rudy ali, rapidamente. Ele sempre dá uma dica, o pastor sempre tem uma palavra, né, de sabedoria para nós, muito bom. E aí ele chegou e falou assim, tem uma coisa que você pode usar na tua pregação. Ele falou assim, Jesus morreu na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou. Aí fiquei olhando assim, né, falei, é isso, pastor, Jesus morreu na sexta. Ele falou assim, mas isso significa que se hoje, sexta-feira, se hoje eu tenho um problema, existe uma esperança, uma certeza de que o domingo virá. E Ele ressuscitará. E trará vida, o poder da ressurreição. Então, querido, se talvez você está ouvindo essa palavra e falando, você não sabe do meu hoje. Talvez hoje você esteja na sexta-feira, na morte, na tristeza. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos traz vida e vida em abundância, a esperança de que o domingo chegará. A esperança de que a festa, a celebração da ressurreição irá chegar. A esperança de que não acabou na sexta-feira. Imagina para o coração dos discípulos. Eles estavam ouvindo, eles sabiam o que ia acontecer. Mas queridos, imagina o desespero de ver Jesus morto naquela cruz. Imagina. Se nós, por muito menos, nos desesperamos, falamos, Senhor, e agora? Acabou o dinheiro. Como que eu vou pagar tal coisa? Como que eu vou fazer, Senhor, uma enfermidade? Imagina para os discípulos que ouviram a promessa, sabiam que era uma promessa, mas o aperto que foi a sexta-feira. Talvez uma amargura profunda, uma dor profunda de ver Jesus ali, poxa vida, ele não merecia estar naquele lugar, mas ele está naquele lugar. E nós vimos lá em 1 Pedro que ele foi insultado, mas ele não respondia, ele não revidava. Imagina no coração daqueles que seguiram, daqueles que se converteram, daqueles que puderam tocar em suas vestes e serem curados, de verem o mestre, o rei, sendo levado, insultado. Imagina como que não foi sombria essa sexta-feira. Mas Jesus falou da esperança, do amanhã, da ressurreição, que ele iria, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E lá em Coríntios fala, onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. E aí toda aquela tristeza, aquela angústia, aquela amargura, aquele choro da sexta-feira, no domingo se torna alegria, festa. Eles puderam ver com os próprios olhos Jesus ressurreto. O túmulo vazio, não tinha mais nada lá, não tinha. E historiadores tentaram provar lá, não aconteceu, não dava para provar o contrário. É inegável que Jesus veio, morreu e ressuscitou no terceiro dia por mim e por você. E o poder da cruz nos traz a esperança, a fé de que Jesus, na cruz, morreu por você e por mim, para nos dar a certeza de um amanhã. Ele tirou o poder da morte, para que eu e você tenha vida eterna. Para que nós, na nossa jornada, assim como aqueles discípulos que talvez naquela sexta-feira desanimaram, sabiam que iam passar por aquilo, e nós também sabemos que nós vamos ter aflição, não é verdade? Nós sabemos que a vida não é 100% momentos felizes de comemoração e brados de vitória. Nós sabemos disso. Mas mesmo assim, quando chega a angústia,
nós nos entristecemos. Mas eu creio que eles olharam para o alto, de onde vem o socorro, e clamaram e falaram: Deus, nós cremos, nós não desistimos, nós sabemos que no terceiro dia Ele vai ressuscitar e vai se cumprir a palavra. Essa é a esperança, essa é a esperança. Em Gálatas 6, do 8 ao 9, fala que quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Vida eterna. Esse poder, esse amor do Senhor revela essa restauração que está à nossa disposição, que nos dá vida, mas não só uma vida aqui, uma vida passageira, mas uma vida eterna. Esse é o poder da cruz. Você e sua família colherão frutos a partir de hoje, crendo que Jesus morreu e ressuscitou por você. Isso precisa estar vivo em nossos corações, não só no domingo de Páscoa, mas todos os dias. Não só hoje, quando nós comemoramos, quando o mundo comemora essa data, mas todos os dias, crendo: Senhor, a minha esperança está em Ti. Senhor, a minha esperança está em Ti. Nós temos o lema da comunidade que fala um lugar de começos e um lugar de recomeços. E os pastores sempre declaram: Deus restaura, Deus envia. O Senhor quer te restaurar. O Senhor quer te restaurar. O Senhor quer restaurar o seu físico. O Senhor quer restaurar a sua alma. Nós vimos nessa noite que Ele é o pastor da sua alma. Você está plantado numa casa de lugar de começos e recomeços. Você pode ser firmado no amor do Senhor e ter uma certeza, uma esperança, um motivo pelo qual você luta e acredita. E eu quero encerrar nessa noite lendo mais uma vez João 6, do 55 ao 58. João 6, do 55 ao 58 fala: Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Você quer permanecer no Senhor? Você quer permanecer no Senhor? Você quer que o Senhor permaneça em ti? Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. E aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Nós vivemos por uma causa, por um motivo. Nós estamos reunidos nessa noite, não é por acaso, mas nós temos uma causa, nós temos um motivo, e Ele é Jesus Cristo. Amém? Nós temos uma causa, nós não somos rebeldes sem causas, como o mundo diz. A nossa causa é Jesus. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. E eu volto a perguntar: você crê? Você crê? Você crê no poder da ressurreição? Você crê no poder da cruz, no poder da restauração? Você crê que o Senhor te deu vida e vida em abundância? Vida eterna, tirou da morte para a cruz? Queria que você colocasse em pé no seu lugar. Ele é o pastor da sua alma. Ele te restaura. Deus restaura e Deus envia. Nós não nos envergonharemos do Evangelho de Cristo. Nós não nos envergonharemos do seu amor, da sua morte. Nós não nos envergonharemos de falar desse imenso amor dele por nós.
por mim e por você. Queria que você abaixasse sua cabeça e começasse a falar para o Senhor. Apresentar para Ele, falar: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe aonde ainda a obra precisa ser completada. O Senhor sabe. O Senhor conhece aonde eu preciso de restauração e cura. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa conosco, Pai. Obrigada porque o Senhor nos dá restauração, vida, cura. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos tira do leito da morte e nos traz para a vida. Obrigada, Senhor, porque como Lázaro esteve um dia morto, apodrecendo, nós também, Senhor, estivemos nas nossas mazelas, pecados, mas o Senhor nos restaurou. O Senhor nos restaura. Oh, Senhor, te agradecemos. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor. Coloque a sua mão no seu coração. E nós vamos falar com o pastor da nossa alma. Ele é o pastor da nossa alma. Ele nos restaura. Ele nos conhece no nosso íntimo, no nosso profundo. Ele nos restaura, nos dá vida e vida em abundância. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, como Tua igreja, como o Teu corpo, Senhor, como o corpo de Cristo, Senhor. Reconhecendo, Pai, reconhecendo Jesus como nosso bom pastor. Reconhecendo que a Tua morte na cruz não foi em vão, mas foi para nos trazer cura, foi para nos trazer restauração. Pai, revela-se a nós, Senhor. Permita-nos, Senhor, entrar na Sua sala e desfrutar, Senhor, da Tua presença. Permita-nos, Senhor, conhecer mais desse profundo amor que nos restaura, Senhor. Permita-nos, Senhor. Nos dê, Senhor, palavras novas. Nos dê, Senhor, o profundo conhecimento desse imenso amor que foi revelado na cruz por nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua morte na cruz por nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. E hoje nos reunimos para celebrar a ressurreição. E crendo que contigo nós também ressuscitaremos, Senhor. Nós também fomos ressuscitados da morte. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico, declarando de todo o teu coração. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Amém. Como é bom sabermos que há esperança para nós. Que a morte é simplesmente um troféu, sem sofrimento, sem dor. Por isso que o mundo não entende o poder da cruz, conforme vimos hoje à noite. É maravilhoso pertencermos a Jesus. E quero dizer a você, no teu serviço, na tua firma, na tua casa, há esperança. O poder da cruz já está trabalhando naquele local, está trabalhando na tua vida, está trabalhando na sua família.
O domingo vai chegar para você também, em nome de Jesus. Nós vamos agora celebrar a ceia. E a ceia sempre é um momento em que, quando Jesus, antes de ir para a cruz, ele reuniu os discípulos. Ele reuniu os seus discípulos, quer dizer, a sua família espiritual, e lá ele celebrou a ceia. Ele diz: eu tenho um desejo, estou ansioso para comer convosco esta Páscoa. E nós vamos fazer a mesma coisa neste momento. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Diga no teu coração: Senhor, ah, Jesus, quanto é bom ouvir e sentir e degustar da tua presença, Senhor. É degustar porque nós sentimos sabor da tua presença, Senhor. É muito bom estar na tua presença. E agora, Jesus, obrigada por esses símbolos do pão, que é o teu corpo, do suco de uva, que é teu sangue, que nos purifica de todo pecado. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, Jesus, que um dia, Senhor, nos convenceu pelo teu Espírito de que tu és o grande Jesus. O teu nome tem poder e a tua vida que foi dada na cruz, entregue na cruz por mim, por cada um de nós. Muito obrigada, Jesus. É no teu nome, Senhor, que nós queremos tomar essa ceia nesse dia. Comer esse pedacinho de pão e esse pouquinho de suco de uva, mas com grande expectativa, com muita gratidão dentro de nós, porque tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder, no nome de Jesus.